Paz, passando para trazer uma palavra para essa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 31 de outubro, o último dia de outubro. Passou rápido esse mês. Parece que segunda-feira foi ontem. O tempo corre, o tempo avança. E Deus nos deu o dia de hoje de presente, para que nós pudéssemos se aproximar mais dele, nos tornarmos íntimos dele, compreender, saber qual é o nosso projeto, o que é nosso objetivo aqui nessa terra e executá-lo. Vamos pedir sabedoria a Deus. Muitas vezes nós acordamos, né, tão sem forças, tristes, querendo desistir, olhando à nossa volta, vendo pessoas que diziam nos amar e que em algum momento nos negaram, nos abandonaram, viraram as costas, falaram para alguém que não nos conhecia. Estava conversando com uma pessoa ontem e ela a desabafar falando sobre isso. E eu disse para ela, Jesus também passou por isso. Quando a gente passar por alguma coisa aqui, a gente vai lá na Bíblia. Diz, Jesus passou isso aqui. Para nos deixar um aprendizado, uma lição, essa palavra que está aqui em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54, Pedro nega a Jesus. É para a gente, assim, sabe, se alimentar e guardar essa palavra no coração, para quando acontecer um episódio como esse, você não ficar a murmurar, se desesperar. Isso pode acontecer com qualquer um. E tem mais, mesmo a pessoa que te abandonou, que dizia que te amava, te amando mesmo. O ser humano é falho. Há momentos em que a fraqueza vai derrubá-lo, sabe? Por isso que nós temos que sermos vigilantes, como diz a palavra. E olha o que diz aqui a partir do versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o entronizaram, colocaram lá na casa do sumo sacerdote. E Pedro foi seguindo, observando de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Eita, e estavam lá criados, né? Vendo Pedro assentado perto do fogo. Fitando, olharam para Pedro e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Não é assim? Às vezes alguém diz: não, esse ali é amigo dele. Pergunta para ele: não, estou sabendo de nada. Não, nem tinha intimidade. Você já passou por uma situação como essa? E num momento desse tão angustiante, tão doloroso, como era esse momento para Jesus? Pouco depois, vendo outra pessoa, viu Pedro lá e também disse: tu é Pedro, tu és um deles. Pedro, porém, negava: eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: esse é verdadeiramente um deles. Ele estava com ele, porque ele também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ali, ainda a falar, o galo cantou. Eita, menino, deu uma sacudida em Pedro. E Pedro, olhando, voltou-se para Jesus, fixou os olhos. Jesus olhou também para Pedro e fixou os olhos ali em Pedro. E Pedro se lembrou
da palavra do Senhor, do que Jesus disse para ele. Quando Pedro disse que amava, e Jesus tinha dito: 3 vezes tu vai me negar, Pedro, antes que o galo cante. E foi isso que aconteceu. Pedro ali, jurando amor, e depois estava a negar Jesus. Isso acontece, né? E sabe o que aconteceu depois dali? Pedro, depois daquele olhar profundo de Jesus para Pedro, Jesus ali, sendo julgado perante a todos. E com aquela dor no peito, imagino eu, mesmo sabendo porque ele era o Senhor. Ele sabia que Pedro era humano, era falho, e que ele iria ter medo e que iria negá-lo. Aquele olhar profundo foi uma flecha no peito de Pedro. E assim será com essas pessoas que estão a te negar, que estão a dizer: eu não conheço, eu não posso fazer nada por você. Que dizia: eu te amo, e agora não, eu amo outra pessoa. Não, eu nem te conheço, sai da minha vida, me deixa em paz. Pá, desliga o telefone. Você vai atrás nos lugares se humilhando, batendo, correndo atrás da pessoa. Você é do passado, não te conheço. Saia da minha vida. Vai chegar um belo momento que essa pessoa, sabe, vai te olhar e você vai olhar nos olhos dela e ela vai fazer o que Pedro fez. Está aqui no versículo 62. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Quem está a te negar? Pare. Jesus não falou: Pedro, tu me conhece, Pedro. Jesus só observa. O olhar de Jesus falou mais do que milhões de palavras. Penetrou a alma, o coração de Pedro. Ele ficou ali em silêncio, só dizendo: oh. Mas isso, sabe o que é a maior lição? Jesus não amaldiçoou Pedro. Jesus não disse: sair. Não, continuou amando. Continuou amando. Pedro continuou sendo um escolhido para ele. Será que nós temos essa capacidade de, mesmo depois de ser negado, não colocar ódio no nosso coração, depois que a situação passar, a gente querer fazer a mesma coisa? Quer dizer: agora vai ver. Agora. Jesus, ele diz, Lucas diz aqui nessa passagem, o que Jesus passou. E como ele lidou com essa situação. Porque na Bíblia diz que nós devemos ser imitadores, seguidores, imitadores de Jesus. Como era que ele se portava mediante a várias situações. E como é que eu e você vamos nos comportar. É isso que ele quer de nós. Que a gente não haja com aquele orgulho, com aquele ódio, com aquela revolta. Que a gente olhe para aquela pessoa vendo que ele é pequeno, que ele é humano. Sabe? Não carregar ele debaixo do nosso braço, sabendo que é, né? Porque nem todos vão ter a mudança ou o arrependimento profundo que Pedro teve naquele momento. Porque o ser humano, quando está com medo, para se livrar da morte, nega até, acho que a própria mãe, né? São poucos que ali não negam. Não, eu conheço. Eu sou amigo dele. E não é assim.
Ele não é isso que vocês estão dizendo. Ele não merece a crucificação. Ou dizer, não, ele não é assim, ele não merece ser demitido. Não, ele não merece ser traído por você. Não, ele não merece estar sendo espancado por você. Ele não merece ser jogado fora como você, porque ele é assim, assim, assim. Sabe? Existem. Vou aqui para Noemi, Ruth, Ofa saiu, seguiu o caminho dela. E Ruth disse, eu estou com você a partir de agora, eu não vou te deixar sozinha, porque você não tem nada, porque você é viúva, porque eu vou com você. Noemi, eu sou sua amiga. A partir de agora, o seu Deus é o meu Deus, tua terra é minha terra. E onde tu morrer, eu também morrerei. Ainda existe. Pouquíssimos, mas existe. A gente sabe que Jesus escolheu 12 para estar com ele. Mas daqueles 12, ele tinha 3 que eram íntimos, que participavam de momentos que os outros não participavam. Que ele dividiu algumas coisas que não dividia com o restante. Nós temos que ter a sabedoria que nem todos que estão à nossa volta estão preparados para estar conosco no momento de ascensão, no momento de queda, no momento de felicidade, no momento de tristeza. Nós temos que aprender a observar através da palavra, porque Provérbios, Eclesiastes, eu sempre digo para você, são os conselhos básicos do dia a dia. Abre lá. Tá lá, observa o homem, observa a mulher, assim, 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 não vai, fica, faz isso. E são conselhos, minha gente, que valem ouro. Se você é daqueles que disse que conselho fosse bom, seria vendido. O que é que eu posso fazer? Tem pessoas que preferem pagar, né? Para uma pessoa dizer o que é que vai fazer, como é dar um conselho, né? A gente sabe disso. Mas eu te digo uma coisa, o que você precisa está aqui, na palavra do Senhor. Sejamos imitadores de Jesus. Este homem, este ser, tão iluminado, que amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida por todos. Quem ficou do seu lado até o fim, quem lhe traiu, quem lhe condenou, quem estava com ele ali na cruz, quem estava por todos. A maior prova de amor foi dada. Então vamos nos espelhar. É difícil? É difícil. Porque todos os dias está ali a palavra de Deus soando aos nossos ouvidos e do outro lado o inimigo de nossas almas. Ali também, ó, dizendo, não. Aí a gente tem que parar, tem que ser forte e corajoso, se alimentar da palavra, colocar os pés na rocha firme que é Jesus, a luz do mundo que vai nos guiar pela escuridão, para que essa voz não entre em nós e não germine, não floresça e não dê frutos. Isso só acontece se você estiver fortalecido, se você estiver usando as armaduras da fé. Tu entendes? Recebe essa palavra de hoje. Não se entristeça ao ponto dos sentimentos ruins, dessa voz negativa lhe dominar. Porque você está sendo abandonado, porque você está sendo acusado, porque quem você confiava te virou as costas. Jesus diz, não olhe para lá não. Deus diz, eu sou a luz do mundo. Volta os teus olhos para mim, para o alvo, não olhe para a esquerda nem para a direita. Quem te traiu, quem te jogou pedra. Não, porque o tempo vai mostrar. Assim como aqueles que julgavam aquela mulher, que Jesus disse, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra aí. Bora, quem é? Quem de vocês é santo? Então aquela pessoa que te julga, que te virou as costas,
Só espera em Deus. Só espera. Espera de joelho, que você vai ver tudo ir para o seu devido lugar. As pessoas reconhecerem quem você é verdadeiramente. E quem te negou lá atrás, depois vai vir te pedir perdão, depois vai vir te pedir ajuda. Sabe? Aí é onde está. Se nós vamos ser igual a ele ou vamos ser imitadores de Jesus. Estender a mão, não trazer para sentar na nossa mesa, não, mas estender a mão, ajudar quando precisar. O que é que você faria? Difícil, né? Mas vamos refletir nessa palavra. Refletir nessa palavra de hoje. Guarde essa palavra para o seu dia, para o seu coração, para a sua vida. Porque em algum momento da sua trajetória, você vai precisar meditar nessa passagem aqui, Lucas 22, a partir do versículo 54, Pedro nega a Jesus. Você vai precisar meditar, lembrar dessa palavra para tomar uma decisão, para tomar uma atitude referente a alguém e a alguma situação. Fica com Deus. Um final de semana abençoado. Sei que você vai ter um tempinho nesse final de semana. Vai ler a palavra. Vá ler a palavra, entender a palavra. Se você diz, não, é muito grande o livro, se agarra num versículo e guarda ele para a tua vida, como um bom tesouro para você utilizar nos momentos mais difíceis na sua vida. Você vai ver que a palavra de Deus não cai por terra, que a palavra de Deus não volta vazia e que essa palavra tem poder. Estou te dizendo porque eu vivo diariamente o poder dessa palavra, o poder desse Deus, o livramento, o cuidado. Oh, glórias a Deus. Dê um glória a Ele, porque a Ele é toda a honra e toda a glória ao Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, mas é teu Pai e te ama e diz, eu estou aqui, eu vou ficar com você até o último dia.